vamos fazer contato com a advogada, integrante do Conselho de Administração e consultora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Isabel Figueiredo. Bom dia, Isabel. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, eu sempre falo aqui tudo bem dentro do atual contexto, né, das Pois é, possibilidades, tá mas difícil. difícil. Isabel, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, divulgou o Atlas da Violência 2020, né, analisando aqui que foram registrados 57.956 homicídios no Brasil em 2018, que representa uma queda de 12% em relação a 2017. Mas Uhum. alguns aspectos aqui chamam a atenção, por exemplo, que apesar dessa queda, os homicídios de negros cresceram. Do total de vítimas de homicídios do Brasil em 2018, 75%, ou seja, 3/4 eram negros. Como é que você analisa esse aspecto do Atlas da Violência, Isabel? Olha, Glauco, o Atlas ele é um documento bastante importante, né? Ele é feito com base nos dados do Ministério da Saúde, que permite que a gente tenha um recorte um pouco mais detalhado de algumas questões sobre o perfil das vítimas, né? E realmente os dados vão mostrar algumas coisas bastante preocupantes para a gente, né? Dentre eles, o fato que, se por um lado é interessante imaginar que em 2018 a gente teve essa queda, né? A gente continua em patamares altíssimos de violência armada e de letalidade no país, né? A gente está falando de quase 60 mil mortes, o que é um dado estarrecedor, né? Mas acho que é mais estarrecedor quando a gente percebe que não só a gente tem uma vítima preferencial desse tipo de crime, né, que é o homem negro, jovem, né, mas como a gente tem sido ao longo dos anos incapaz de, enquanto nação, né, de implementar políticas públicas direcionadas para essa vítima específica, né? Porque o razoável seria imaginar que, entendo uma queda, essa queda atingisse de uma forma minimamente semelhante todos os perfis de vítimas, né? Mas quando a gente continua tendo uma sobre-representação de morte de negros, a gente percebe essa necessidade de fazer uma política pública mais específica que não vem sendo feita. E além desse recorte racial, existe também a questão do gênero, né? Porque as mulheres negras são também mais afetadas por essa violência, em especial por conta aí dos homicídios, não, Isabel? Exatamente. Eu acho que a gente já tem uma fala que é quase um lugar comum, né, de que tanto o racismo quanto o machismo são componentes estruturantes da sociedade brasileira. Mas a gente não pode parar aí, né? A gente precisa imaginar estratégias de agilizar mudanças em relação a isso, né? Talvez ao longo de séculos isso mude sozinho, mas a gente não tem esse tempo a perder, a gente não tem essas vidas a perder, né? Então, de alguma forma, tem medidas específicas que têm que ser adotadas. Quando a gente percebe que é tão maior o risco de homicídios de negros do que de não negros, que é tão maior o risco de mulheres negras do que de mulheres não negras, isso é um alerta muito vermelho, né, no sentido de que, olha, precisa focar esse público especificamente, né? Quer dizer, se por um lado a gente tem medidas preventivas que podem ser feitas para reduzir o risco de morte da população em geral, de homicídios da população em geral, isso não tem sido suficiente. Isso tem que ser acompanhado de políticas direcionadas para essa população. E no caso dessa insuficiência de medidas, né, quando a gente pega a questão do gênero em si, nós tivemos avanços legislativos, né, como a Lei Maria da Penha nos últimos anos, mas o Atlas também mostra aqui que uma mulher foi assassinada no Brasil a cada 2 horas, sendo que 38,9% delas foram mortas dentro de casa, ou seja, uma mulher morta a cada 6 horas e 23 minutos no Brasil. Ou seja, não adianta apenas a mudança legislativa, é preciso empreender também uma mudança cultural, Isabel. Exatamente, exatamente. Acho que a gente teve avanços legislativos com a Lei Maria da Penha, com a própria tipificação do feminicídio, que também foi importante, né? Mas não me parece que isso de verdade seja suficiente. Em geral, mudança de lei não é suficiente, né? Ela é algo muito mais simbólico do que efetivo de verdade. Efetivo de verdade é um conjunto de medidas que são medidas preventivas que envolvem, primeiro, um componente multissetorial, né? Não é uma
assunto só da segurança pública estrito sensu, ou melhor, formulando a frase, segurança pública não é uma coisa só de polícia, né? Segurança pública envolve educação, envolve cultura, envolve saúde, né? Envolve um conjunto de outras políticas públicas. Quando a gente vai ter esse dado das mulheres, a gente vai dizer, olha, é isso, né? Elas estão morrendo em casa, isso significa que é um perfil, uma dinâmica de crime muito diferente do homicídio comum, né? O homicídio comum, ele é na rua, ele tem a ver com outro tipo de envolvimento criminal. As mulheres são mortas em casas, muitas vezes pelos seus companheiros, pelos seus ex-companheiros, né? Então, tem uma questão aí que tem que, de verdade, ser priorizada e que me parece que, nesses últimos anos, tem saído da pauta. Né? Me parece que nesses últimos anos o discurso, de fato, contra a violência doméstica, as ações concretas de governo contra a violência doméstica estão sendo cada vez mais esfarelados. Né? Isso a gente pode reparar, inclusive agora nesse período muito triste que a gente está vivendo desse distanciamento social, em que os dados de violência doméstica estão aumentando e que a gente não vê nenhuma medida governamental concreta para isso, a não ser, agora dá para registrar o BO online, né? Mas registrar o BO online é quando a coisa já aconteceu, né? A gente tinha que ter um conjunto de outras medidas de busca ativa dessas vítimas, de campanhas também na televisão, coisa que a gente não tem, enfim, uma série de coisas que dá para a gente imaginar que não estão sendo feitas. Né? Isabel, a gente vive aqui, não só no Brasil, em outras partes do mundo também, um clima anticientífico muito forte, né? Que às vezes a gente, não é só a ciência biológica, mas também no campo das ciências humanas, em que os dados são confrontados por discursos ali que apelam para o senso comum. Um deles ataca sempre o Estatuto do Desarmamento. E quando a gente vê aqui os dados do Atlas da Violência, fica evidente que o Estatuto do Desarmamento contribuiu para a redução justamente dos homicídios no Brasil. Segundo o Atlas, entre 1990 e 2003, as mortes violentas cresceram uma média de 5,9% ao ano. E depois de 2003, depois da instituição do Estatuto do Desarmamento, subiram uma média de 0,9%. Quer dizer, é muito menor. É uma redução bastante significativa. Isso mostra aqui a importância do Estatuto do Desarmamento, que é tão atacado por parte da classe política brasileira. É tão atacado por razões que são razões não só de senso comum, mas muitas vezes de interesses econômicos também. E o que assusta nesse sentido é essa questão, como você estava dizendo, da falta de base de evidências científicas, né? Porque eu, por exemplo, tenho posições pessoais muito claras sobre a questão das armas, mas isso não importa. Né, elas são pouco importantes. O que é importante é a capacidade que eu tenho de sustentar um discurso com base em pesquisas, com base em dados. Né? E o que a gente tem visto desde o ano passado é um processo muito profundo e muito preocupante de desestruturação de uma política de armas que ainda não era uma ótima política de armas. Né? O Estatuto também tem suas limitações, as ações governamentais ainda precisavam ser complementadas, e do início do ano passado para cá, a gente tem aí mais de 12 decretos, um monte de portaria, é uma verdadeira bagunça normativa, que vão num sentido exatamente contrário ao que as evidências científicas vão mostrar. Né? As evidências científicas vão mostrar que quanto mais arma em circulação numa sociedade, maior o número de crimes violentos nessa sociedade, que a presença de arma de fogo numa residência aumenta consideravelmente o risco de que tenha um suicídio ou um homicídio nessa residência, né? Que isso expõe as crianças e os adolescentes a um risco gigantesco, que ao contrário do que diz o pessoal armamentista, a capacidade de você de verdade se autodefender com uma arma de fogo não é real, porque na hora H você é pego de surpresa. Então todas as pesquisas vão mostrar isso e elas estão sendo solenemente ignoradas com base num argumento que é mas eu quero. Né? E fazer política pública com base no argumento do mas eu quero é de uma irresponsabilidade atroz. Porque afeta a vida de muita gente, né, Isabel? E quando você fala também do recorte socioeconômico, né, a gente sabe que
pelos dados mesmo do Atlas da Violência, as vítimas de homicídios, vítimas da violência de uma forma geral, em grande parte são os mais pobres aqui no Brasil. E eles são vítimas também de uma outra política, que é a política do encarceramento em massa. Vendo aqui um levantamento da Defensoria Pública de Minas Gerais, aqui mostra que mais da metade dos habeas corpus concedidos pelo STF para pessoas vulneráveis se destinam a quem comete crimes como furto de alimentos e produtos de limpeza, né? E 28% desses pedidos, inclusive, foram aceitos. A grande maioria, na verdade, é negado em todas as instâncias da justiça. É preciso também analisar o papel da política de encarceramento em massa nesse ciclo de violência que o Brasil tem? Muito, muito, né? A gente tem uma política criminal capenga, né? Uma política criminal que também é muito mais baseada em um senso comum esquisito do que, de fato, informações. Tem um dado de uma pesquisa do Sou da Paz, que eles foram analisar as prisões em flagrante por droga em São Paulo, né? E eles falam assim, olha, essas prisões normalmente são de pessoas que estão portando o equivalente a 2 bombons sonhos de valsa de maconha. A gente está enchendo, porque majoritariamente é por conta de droga, né, que a polícia prende, a gente está enchendo os cárceres de pessoas que tinham o equivalente a 2 bombons sonhos de valsa de maconha. É isso mesmo? Né? É isso que a gente quer? É isso que a gente considera razoável, né? A gente chegar daqui a pouco em 1 milhão de pessoas presas, sem ter uma política que minimamente seja capaz de verdade reintegrar, ressocializar, dar oportunidade de trabalho, formar essas pessoas, quer dizer, elas voltam para as ruas muitas vezes muito piores do que elas foram, aquele chavão, né, da cadeia como escola do crime, que é horrível, mas que acaba sendo isso, né? Então é uma coisa que a gente, por não ter soluções minimamente razoáveis para essas questões, que são questões sociais, econômicas, né, a gente acaba usando a política criminal de um jeito muito cruel, né, que é isso, quer dizer, o que a gente faz com esse excedente que a sociedade não dá conta? A gente mata ou a gente prende? Tá na hora da gente olhar para isso com um pouco mais de cuidado, para pensar se é isso mesmo que a gente quer, se isso é mesmo razoável, né? É isso, né? O mata ou prende, na verdade, existe a política de encarceramento em massa e também tem a violência policial, que no Brasil, pelos dados, é a maior do mundo, né? E temos, por exemplo, agora nos Estados Unidos, né, jogadores da NBA e de outras modalidades também protestando, inclusive ameaçando paralisar ou suspender o campeonato de basquete por conta de mais um episódio de violência policial ocorrido nos Estados Unidos. E esse tipo de episódio nos Estados Unidos ocorre todos os dias no Brasil em número muito maior. A gente naturalizou, Isabel, a violência policial e a política de encarceramento em massa como soluções para o problema criminal, soluções que não são soluções, né, aqui no Brasil? A gente naturalizou a violência como algo natural, né? Eu acho que, inclusive, a gente tem essa autoimagem do Brasil tropical, de um povo alegre, afetivo, etc. Não, a gente vive num país que é um país muito violento, que dá soluções muito violentas para as coisas, né? Que é violento não só porque vai ter o maior número absoluto de homicídios no mundo, o que já por si seria algo que a gente teria que parar para pensar, né? Mas porque convive com esse tipo de episódio. Acho que particularmente a questão da violência policial é muito chamativa, como se fosse um dado que está aí, que a gente não tem. Eu me recordo, eu trabalhei muitos anos na ouvidoria de polícia do estado de São Paulo e comecei como estagiária. E uma vez eu fui numa reconstituição de um caso que a PM tinha matado 2 pessoas e estava a mãe de uma dessas 2 pessoas. E essa senhorinha me falava assim, meu filho não era bandido, doutora, se ele fosse ainda tudo bem. E eu olhava e falava, não, mas se ele fosse também não é tudo bem, não é essa a solução, não é isso, não é para isso que a polícia serve, não é para isso que ela é treinada, não está tudo bem nunca, né? Uma ação policial que resulta em morte, ela é sempre lamentável, é sempre um resultado possível, faz parte, às vezes, do mandato da polícia, mas é sempre um resultado indesejável e que tem que ser combatido e rejeitado, né? Mas a gente, de fato, está nesse exato. É muito triste. Isabel, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, obrigada pelo convite. Bom dia para vocês. Bom dia. Conversamos aqui com a advogada integrante do Conselho de Administração e consultora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Isabel Figueiredo. Você está ouvindo
Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.